Olá! Quem já montou uma página web só com HTML sabe que ela pode ficar com uma aparência, bem, vazia. É como ter um esqueleto, sabe? A estrutura tá ali, mas falta a personalidade. Hoje, a gente vai dar vida a esse esqueleto com a magia do CSS, transformando algo básico em uma coisa visualmente incrível. E aí, olhando para uma página, ela parece um esqueleto? Se for feita só com HTML, a resposta quase sempre é sim. A estrutura está lá, os ossos estão no lugar certinho, mas falta a pele, as roupas, a identidade visual. Funciona? Claro que funciona, mas não tem vida. E é exatamente aqui que a nossa história de transformação começa. Então, vamos dar uma olhada no nosso ponto de partida. O que a gente tem é só HTML. Ele faz todo o trabalho pesado da estrutura, né? Define o que é um título, o que é um parágrafo, onde vai uma imagem. Ele cria a hierarquia da informação, o que é, sem dúvida, fundamental. Só que sem o CSS, a página fica, bem, básica. É como ter todos os ingredientes de um bolo separados na mesa, mas sem a receita para misturar tudo, assar e criar algo delicioso. Funciona, mas não encanta ninguém. E é aqui que entra o nosso herói. E eu apresento para vocês o CSS, o grande estilista da web. É a ferramenta que pega aquela estrutura crua do HTML e a transforma num design coeso, profissional e muito, muito mais atraente. É o que dá cor, forma e alma para uma página. Mas afinal, o que é CSS? A sigla significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. E essa parte do cascading da cascata é bem importante, viu? Ela se refere a como as regras de estilo são aplicadas numa hierarquia. Regras mais específicas podem sobrescrever as mais gerais. Em resumo, é a linguagem que a gente usa para controlar absolutamente tudo que é visual. Cores, fontes, espaçamentos, tudo mesmo. Para conectar o CSS ao HTML, existem três maneiras. Mas olha, vamos focar direto na melhor prática, o método externo. Com ele, a gente cria um arquivo .css separado. E por que isso é o padrão profissional? Porque mantém o código limpo, organizado e, o mais importante, dá para reutilizar em várias páginas. Os outros métodos, o interno e o inline, podem criar uma baita bagunça. Então vamos nos concentrar no caminho certo, combinado? E fazer essa conexão é incrivelmente simples. São só dois passinhos. Primeiro, cria-se um arquivo, pode ser style.css. Segundo, adiciona-se esta única linha de código lá na tag head do HTML. E pronto, a mágica está conectada. Bom, agora que estamos conectados, a gente precisa aprender a falar a língua do CSS. A base de absolutamente tudo que vamos fazer é o que se chama de regra. Vamos entender a gramática por trás de todo o estilo da web. E essa frase aqui ilustra o conceito perfeitamente. Pensa numa regra CSS como uma instrução bem clara e direta. Aponte para quem se quer estilizar, diga o que quer mudar e, por fim, com qual valor. É uma receita simples, mas muito poderosa. Vamos detalhar isso. O quem é o seletor, como a tag H1 ou um parágrafo P. O que é a propriedade, tipo color para cor ou font size para tamanho da fonte. E o qual valor é o valor em si, como blue ou 16px. Seletor, propriedade e valor, essa é a base de tudo. E para selecionar os elementos, temos ferramentas poderosas como classes e IDs. A diferença entre eles é crucial. As classes, que começam com um ponto, servem para estilos que a gente quer aplicar a vários elementos. Já os IDs, que começam com uma cerquilha, são para um único e específico elemento. É bom lembrar sempre, classes para muitos, ID para um só. Certo, agora que a gente já tem a teoria, vamos para a prática. As ferramentas que causam o maior impacto visual numa página, sem dúvida nenhuma, são as propriedades de cores e de fontes. Aqui estão algumas propriedades essenciais: Color, para o texto, Background Color, para o fundo, Font Family, para escolher a fonte, e Font Size, para o tamanho. A gente tem também o Text Align, para centralizar o texto, por exemplo, e uma muito útil, a Text Decoration, que serve, entre outras coisas, para tirar aquele sublinhado padrão dos links. E chegou a hora da grande transformação. Vamos pegar um portfólio feito só com HTML e, passo a passo, aplicar o que a gente aprendeu para dar vida a ele. Então, mão na massa. Esse é o nosso ponto de partida, um portfólio funcional, com todas as informações ali, mas visualmente sem graça. É o nosso esqueleto, prontinho para ganhar estilo. O primeiro passo é estilizar o body, que é o corpo todo da página. Com pouquíssimas linhas, a gente já define uma cor de fundo mais suave,
troca a fonte padrão por uma mais limpa, mais moderna e ajusta a cor do texto para a leitura ficar melhor. Isso cria a tela onde a gente vai pintar o resto do design. E olha só a diferença. Com essa pequena mudança, a página já parece muito mais profissional, mais agradável aos olhos. A nova fonte e o fundo sutil transformam completamente a percepção e a legibilidade. Agora, vamos para o cabeçalho. Aqui, a gente aplica um fundo escuro e um texto branco para criar um contraste forte que chama a atenção. Depois, usamos um pouco de padding, que é um espaçamento interno crucial para o design. Ele cria um respiro para os elementos, sabe? E deixa tudo menos apertado. O resultado é um cabeçalho que realmente se destaca e já estabelece uma identidade visual para a página. A diferença do antes para o agora é gritante e a gente ainda está só começando. E o mais legal do CSS é que pequenos detalhes geram impactos gigantes. Quer uma foto de perfil redonda? É uma única linha de código, Border Radius 50%. Quer adicionar uma sombra sutil para dar profundidade, criar um efeito de cartão? É só usar Box Shadow. São truques simples com resultados incríveis. Então, resumindo a nossa missão, CSS é essencial para o design. Ponto. A melhor prática é sempre usar um arquivo externo. É importante lembrar daquela estrutura, seletor, propriedade e valor. Dominar os seletores e as propriedades básicas de cor e texto já dá um poder imenso para transformar qualquer página. Agora que a gente já sabe como estilizar, a próxima fronteira é organizar os elementos na página. Como criar layouts complexos e responsivos que se adaptam a qualquer tela. Isso nos leva direto ao Box Model e ao poderoso Flexbox. Mas isso é um tópico para a nossa próxima análise. A questão que fica no ar é: está todo mundo pronto para realmente dominar o layout?